Olá, eu sou a Ana e esse é mais um episódio de séries que resistem ao tempo, um especial para o canal Museu História e Artes. E hoje eu vou falar da série UFO, uma série realizada entre 1970 e 1971, que teve uma única temporada composta por 26 episódios e foi ao ar na América Latina e, evidentemente, no Hemisfério Norte, uma série de produção britânica muitíssimo interessante, criada por Jerry Anderson e sua esposa Sylvia, que foram responsáveis. Para quem tem mais de 50 anos, é impossível não lembrar dos Thunderbirds, de Stingray e todas Joy 90, todas aquelas séries com super animation, que eram aqueles bonecos articulados, movidos a baterias, que eram todas de ficção científica ou de espionagem, com toda uma ação calcada numa música super animada e quase psicodélica, bem com a cara do fim dos anos 60 e início dos 70, e que eram séries infantis, essas de bonecos. UFO tem a mesma pegada, só que é dirigida para um público mais abrangente. É uma série que pode ser assistida até por crianças. Eu assisti quando era criança e me apaixonei. E é uma série que pode ser assistida também por adultos, porque é um pouco o que eu chamaria de ficção retrô, porque a ideia do que os anos 70, o fim dos 60 faziam sobre como seria a década de 80. E a década de 80, nesse tipo de ficção, tinha base lunar, tinha super, hiper equipamentos, tudo controlado por computadores. Uma coisa interessantíssima do ponto de vista da expectativa que a era espacial trouxe, mas também ao mesmo tempo UFO tem a cara daquele momento específico. UFO tem o clima, inclusive porque os figurinos desenhados pela Sylvia Anderson são deliciosamente anos 60. Todos os uniformes, desde a base lunar até o submarino, os caças, e a maneira como o pessoal da Shadow se veste. A Shadow é a agência ultra secreta que cuida do controle dos alienígenas. E você tem ali alienígenas que são humanoides na aparência e que vêm à Terra para sequestrar humanos e tirar seus órgãos, porque são uma civilização que está morrendo, são uma civilização muito antiga, muito velha e que precisa constantemente de órgãos de reposição, e por isso estão sempre sequestrando pessoas e sumindo com elas. Eles também abduzem, fazem lavagem cerebral, e a partir do momento em que eles detectam a Shadow como inimigo, aí eles passam a querer capturar, matar e destruir o comandante Ed Straker. E Ed Straker é uma personagem à parte, porque é praticamente o único estadunidense do elenco, o Bishop, né? E ele fala com o sotaque dos Estados Unidos. Em momento algum ele faz a concessão. Inclusive é uma série em que não há muito daquele sotaque posh, daquele sotaque empolado de Eton e de Oxford. É uma série que é mais popular. E tem coisas incríveis. Por exemplo, o Straker é o cara que
é tão workaholic que ele não vê nada em torno. A vida pessoal dele naufraga de uma maneira catastrófica ao longo da série, exatamente porque ele tomou a si a missão de impedir que os aliens conquistem a Terra. E, para além disso, Ed Straker é profundamente exigente com seus subordinados e, com o passar da série, ele vai ter que aprender a dizer obrigado a partir de um princípio de que nem sempre as pessoas fazem as coisas porque é o dever delas, que às vezes elas estão se dedicando como um favor. A série tem vários desses dilemas de uma maneira incrível, de uma maneira maravilhosa, e eu fiquei muito fã na infância, inclusive porque a trilha sonora é eu acho que tanto ela quanto o Joy 90 e os próprios Thunderbirds têm trilhas sonoras incríveis. São trilhas sonoras de ação, mas são trilhas sonoras que capturam. Inclusive porque o tema da série é usado como leitmotiv, é colocado em diferentes arranjos, em diferentes andamentos, conforme a ocasião. E funciona. Funciona de uma maneira muito boa, pontuando a ação da série. E é claro que os gadgets, né, os equipamentos, aquelas geringonças todas, são bem de ficção retrô, são coisas que uma nave que sai da outra, um submarino que dispara uma nave de caça, umas coisas muito malucas e muito legais, porque são parte da expectativa que havia na minha infância sobre como seria o futuro. Carros com portas que abrem para cima. Agora, é incrível, né, que continua usando o gravadorzinho, sabe? Sabe aquele gravador de tecla que a maioria de vocês mais jovens provavelmente nunca viu com fita cassete? Continua. Nesse ponto, a série, diferente de Star Trek, que tinha uma ideia de aprimoramento dos equipamentos, especialmente porque Star Trek, em suas diversas etapas, foi produzida em épocas diferentes e conseguiu se adequar ao avanço da tecnologia. Alguns dos equipamentos de UFO a gente olha agora e só consegue rir, mas é uma risada nostálgica, uma risada. Não é uma série que eu considere debochável, não é uma série que eu considere excessivamente datada no que diz respeito à maneira das pessoas. É uma série que, de uma forma um pouco canhestra, consegue ser até um tantinho feminista, porque segue um pouco aquela ideia dos anos 60 de que a mulher pode fazer o que quiser, que a mulher não tem que se limitar a ser esposa e mãe. Então, uma boa parte dos quadros mais importantes da Shadow são mulheres. São mulheres que estão na base lunar, são mulheres que lidam com estatísticas, são mulheres que lidam com investigação. E há um clima de meio que de redenção da humanidade, especialmente porque, da mesma maneira que Star Trek, jamais se menciona a religião. E isso para mim é um alívio, porque para mim o futuro ideal é um futuro em que a religião deixou de ser parte integrante da hegemonia ideológica do planeta. Então é uma série que eu considero deliciosa, eu sou super fã. Vocês podem encontrar no YouTube alguns episódios, ou provavelmente vocês vão poder baixar, quem quer registrar ou guardar,
porque eu garanto que depois de assistir um episódio você fica meio que viciado, você quer ver aonde as coisas vão parar, como que vai se resolver, e tecnicamente não se resolve. Eles conseguem sempre deter o invasor, mas fica aquela questão de que é uma civilização que conseguiu atravessar o universo para chegar aqui. Cedo ou tarde ela vai acabar invadindo e eles são praticamente a última fronteira. E é interessante porque, diferente dos Estados Unidos, que põe bandeira em tudo e que tem toda aquela coisa patrioteira, você tem, claro, a noção de que a série se passa no Reino Unido, mas não há todo aquele climão de Guerra Fria. Inclusive, eles conseguem dialogar com os russos que têm uma base na Lua também, quando precisa, e tá tudo bem. E tá tudo em ordem. É uma coisa. Ela tem uma sequência que chama Espaço 1999, que foi estrelada pelo Martin Landau, que essa eu assisti na antiga TV Tupi. E tenho vontade de ver se acho alguns episódios por aí, porque também era quase que a mesma pegada, só que um pouco mais, uma densidade dramática maior, não era tanto a aventura da coisa. É uma série mais dirigida para adulto. O UFO ainda consegue capturar a imaginação de uma criança de 8 ou 9 anos ou de um adolescente, e também pode ser vista por adultos. E, dito tudo isso, é uma série que resiste ao tempo, porque algumas das questões colocadas aí não envelhecem. Não envelhece a questão do engessamento, quando existe a militarização de qualquer agência governamental. Está ali a questão da burocracia e como muitas vezes, quando você precisa de algo urgente, como um medicamento, alguma coisa assim, que é uma questão de vida ou morte, a burocracia praticamente esmaga você. Está ali toda uma crítica implícita de como é a sociedade britânica e que talvez ela não perca esses defeitos, por mais que o futuro pareça luminoso, por mais que o futuro pareça algo que a tecnologia vai facilitar a nossa vida e vai trazer novidades incríveis. E é claro que as personagens, né? As oficiais na base lunar, que são muito individualizadas, embora tenham sido vestidas com aqueles uniformes que são tão anos 60, aquelas perucas roxas. E para mim foi um negócio que a minha referência dessa série é em preto e branco. Quando eu vi colorido e vi aquelas perucas roxas, porque pra gente, em preto e branco, elas apareciam como prateadas. Então a série em preto e branco tinha todo um encanto. Na hora que tá em colorido, muito daquelas coisas verde, laranja, que é tão anos 60, início dos 70, a maquiagem com sombra azul, sabe, é um encanto à parte, mas eu sinto um pouco de nostalgia de ver a série em preto e branco. A, Há muito o que se dizer sobre as personagens, mas eu não quero me aprofundar para não ficar muito longo. Você tem o Straker, que é o workaholic, você tem o Freeman, que é o cara mais velho, que é um bom vivant, mas que mais ou menos é a voz da razão ali. Você tem a personagem do Billington, que é o Paul Foster. Paul Foster é o playboy do local. E a série surfa na liberação sexual dos anos 60, então tem sempre festas com o povo vestido a la Tom Jones e Lulu, dançando e bebendo e experimentando coisas. E a maior parte das vezes as coisas são
perigosas porque você está em uma situação em que a Terra está em perigo. Então, quanto mais tempo você perde nessas diversões, mais você pode falhar no cumprimento do dever. E o Paul Foster é o cara que está sempre ali na linha. Tem até um episódio que ele vai para a corte marcial porque foi incriminado. E é assim, é o puro suco do clichê da ação do início dos anos 70, mas é deliciosamente bem feita, é deliciosamente nostálgica, num sentido bom de você pensar, poxa, se o futuro tivesse sido assim, que coisa mais interessante. Porque se eu visse essa série nos anos 90, provavelmente eu teria um olhar muito mais crítico. Mas revendo em 2023, quando a gente luta contra os antivax, essa ascensão neofascista que varre o planeta, gente que nega a ciência, que acredita que a Terra é plana, olhando eu sinto saudades dessa esperança ingênua que a gente depositava em um futuro todo tecnológico, em um futuro limpo, em um futuro em que você não via as pessoas passando miséria, em que as coisas estão equilibradas e você não vê fanatismo e nem ignorância. E é por isso que eu sinto que UFO é uma série que resistiu ao tempo, porque a esperança contida nela é algo que quase acabaram com a gente, quase acabaram com a esperança que nós tínhamos. É importante rever como éramos 40, 50 anos atrás e sentir de novo aquela emoção. É preciso ter esperança de novo. E é isso. Esse foi mais um Séries que Resistem ao Tempo, falando da série UFO, produção britânica de 1970. Espero que vocês assistam e espero que gostem. Até a próxima!